Como que você se vê hoje? Você olhando para Giovana lá atrás, quando estava começando e comparando com hoje, como que você se vê hoje? Eu acho que. Eu acho que eu. Hoje, do jeito que eu estou, né? Onde eu estou, olhando pro passado, eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que eu teria feito diferente. Mas, em compensação, talvez eu não estaria onde eu tô hoje. Não seria a mulher que eu sou hoje. Muito do que eu sou é graças a tudo que eu passei. Então, também não posso reclamar, não, da minha história. E eu acho que eu tô numa fase que, assim, tô buscando aprender o máximo que eu posso. Eu acho que é o momento, né, de fazer isso. Daqui a 10 anos talvez esteja um pouquinho mais tarde. Se bem que não, né? Minha mãe se formou com quase Nunca 50. é tarde, né? É, Mas eu acho que eu tô na melhor fase da minha carreira, que é a fase que eu ainda posso perguntar, né? Que eu posso aprender, pegar bons exemplos, os maus exemplos, deixar pra lá. Eu acho que é isso. Mas os maus exemplos também ensinam, né? Ensina, com certeza. É isso que eu falo. Eu acho que muito do que eu sou hoje é graças às pessoas que eu conheci, às pessoas que trabalharam comigo. Por isso que eu falo, eu não quero, me recuso a ser o tipo de profissional que vai deixar alguém fazendo as coisas e não vai explicar, não vai corrigir. Porque eu já passei por isso e eu sei como é ruim você fazer sem ter certeza se tá certo e descobrir que tá errado quando dá merda, então. Cara, é uma parada muito engraçada isso daí. Às vezes o Dudu falou um mau exemplo, a gente aprende, cara. E você vai perceber que ao longo do tempo é o que marca e te faz diferente. Sim. Você pode ter certeza. Pô, aquele cara que não me ajudou, aquele cara que me segurou, aquele cara que, porra, era, tô falando um cara de maneira geral, tá? Ou aquela situação que a pessoa foi intransigente, mal educada, às vezes, né? Diretiva. Pode ter certeza que isso é que te faz crescer mais, Sim. aprender mais. A gente tem duas maneiras de aprender, né? No amor ou na dor, sem dúvida. né? E às vezes na dor a gente aprende porque dói, né? É quando a gente apanha, a gente nunca esquece, né? Então, com certeza, a gente cresce muito mais nessa movimentação que acontece nas carreiras profissionais da gente, né? Tomando pancada, né? É isso. Tomei bastante. E tem muita coisa que aconteceu que eu lembro e falo, putz, isso foi importante. Na época doeu. Na época me fez pensar em desistir. Mas hoje, olhando pra trás, eu falo, putz, isso foi importante pra mim. Me fez crescer. Uma fase que é muito difícil pra gente é a época do TCC, cara. Nossa senhora, nem lembro que data ela Fala fala um pouco pra gente como que foi naquela época. do TCC? Horrível. Resumidamente falando, foi horrível. Gente, era assim, você tem que pensar nas suas matérias, que na época a gente deveria ter o quê? Umas 6, 7 6 ou matérias. 7 matérias. Era mais ou menos isso. Aí você tem o TCC, que é muito, pra mim, particularmente, foi a pior parte da faculdade inteira. Tipo, lá no começo, quando eu não sabia fazer nada, pra mim foi melhor do que fazer o TCC. Mas porque eu tenho muita dificuldade em falar na frente das pessoas. Muita dificuldade. Então, assim, eu imagino, desde o comecinho da faculdade, eu já ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que apresentar um TCC pra uma banca. Nossa senhora. Era uma coisa que... Pro Adalberto. Nossa Senhora. Gente, era terrível. E aí tinha o trabalho, né? Porque quando você tá se formando... lá, a engenheira tá se formando, né? E eu acho que eles entendem na cabeça dele que quando você tá se formando, você é obrigada a saber tudo. E você é obrigada a dar conta de tudo. E é justamente uma das épocas que a gente precisa de mais tempo. Porque, assim, o TCC, ele toma muito o nosso tempo mesmo. É um ano que É um ano que eu acho que é mais difícil do que É que nem exército, né? O pé ou vai ou vai. Parece que tem alguém que na sua orelha, né? Pede pra sair. É tipo assim, mano. É louco mesmo. Gente, era... Nossa senhora, como foi difícil pra mim, meu TCC foi... Mas em compensação, assim, apresentei com dor de barriga, suando, gaguejando. Gente, era um desespero tão grande que eu liguei pra minha mãe antes e falei, mãe, eu não vou conseguir. Ela falou, você vai, você fez o TCC, você vai apresentar. Eu falei, não, eu sei, mas eu tenho certeza que na hora que eu for apresentar, eu não vou lembrar nem o meu nome. Eu lembro esse dia, você tava muito nervosa na faculdade. Gente Nossa senhora, do céu. cara, acho que eu fui na frente, né? Aí você Graças a Deus, a minha apresentação foi a última.
Porque tinha um pessoal que tava ainda assistindo algumas apresentações, né? Na minha não tinha ninguém. Olha como Deus é bom, né? Porque se tivesse alguém... A gente fez um pacto. Eu não assisto de ninguém, você não assiste a minha Foi. também, não. É só os professores. Que Foi. É muito... Porque tinha mudado na época, né? Antes eles apresentavam no... Como chama? No auditório. No não sei, auditório. E aí mudaram. E aí começaram a apresentar na sala. Então formava a banca lá, né? Com os professores. E aí o pessoal falou, não, é aberto, vai quem quiser. Pra vocês terem uma noção, eu podia chamar os amigos, né? Eu falei pros meus amigos, tem uma amiga minha que ela fala muito bem, né? Eu liguei pra ela e falei, Ju, mano, me ajuda aí, cara. Meu, me ensina como você faz pra falar tão bem na frente das pessoas. Aí ela foi me dando uns toques e tal. Ela, ai, amiga, como que vai ser a sua apresentação? Eu falei, não sei ainda. Não, me fala que eu quero assistir. Eu falei, não, pode deixar. E eu no banheiro, me tremendo toda, que minha apresentação era depois de 40 minutos. Falei, eu vou contar pra ela vir assistir? Lógico que não. Mas de verdade, apresentei o TCC, mas assim, bati a porta, já comecei a chorar, gente, mas eu chorava. Eu acho que eu passei umas 2 horas chorando sem parar. Depois. Depois que eu apresentei. Que assim, Ok. tirou um peso das minhas É a costas. descarga da adrenalina. Um peso das minhas... E assim, passa um filme na cabeça, né? No momento que você apresenta o TCC, passa aquele filme na sua cabeça. Tipo assim, pensei em desistir, tranquei a faculdade, voltei pra faculdade, falaram que eu não ia conseguir, falaram que eu não era capaz. Eu duvidei da minha própria capacidade e eu consegui. Então, tipo assim, gente, passei umas 2 horas chorando sem acreditar, Mas conseguiu. mas consegui. Deu certo, graças a Deus. Da próxima, chama essa criança que tá do teu lado aí, o seu Dudu. Pede umas instruções pra ele. Pode te ajudar. E eu me matriculei agora pra fazer uma pós-graduação. E pra pós não é obrigatório o TCC, né? Aí, beleza, né? E me matriculei e tal, ali toda a grade. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero, né? Fui, me matriculei. Aí lá embaixo tinha umas letrinhas pequenininhas, depois que eu já tinha feito a minha matrícula. Umas letrinhas pequenininhas. Aí eu fui ler, o TCC era obrigatório. Aí eu mandei mensagem pra menina, falei, não, mas não é obrigatório. Ela, não é obrigatório. Já começou também aqui, ó. O frio na barriga. Mas você sabe que assim, a gente fala da questão do quanto algumas situações traumáticas, de certa forma, marcam, mas nos ensinam. Quando eu fiz o meu TCC, eu até tinha um pouquinho mais de desenvoltura, não que eu não estivesse nervoso, mas porque na época eu já estava trabalhando, né, a minha formação é de TI, e eu trabalhava em consultoria, que eu implementava o sistema, fazia todo aquele período de teste, tudo. Quando estava pronto, eu treinava as pessoas para usar o sistema. Então eu já tinha que apresentar para as pessoas. Assim, com dor de barriga, suando. E onde eu me destravei um pouquinho mais foi uma situação que eu fui fazer uma apresentação para um cliente que ainda não era nosso cliente. E eu fui apresentar o nosso sistema para convencer a venda. Uhum. Só que o sistema tinha algumas funcionalidades que não funcionavam. Ai, que legal. E o meu gerente falou para mim, você vai apresentar, e não sei o que você vai fazer, se vira, mas você não pode deixar eles perceberem que isso aqui não está funcionando. Simples assim. Você tem que apresentar o sistema perfeito, mesmo ele não estando Mesmo tão eles não perfeito assim. E, obviamente, na apresentação, quais foram as perguntas? A verdadeira lei de Murphy, né? Do que não funcionava. Então, assim, essas situações traumáticas, elas marcam muito e ensinam muito também. Mas é importante a gente entender que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas sempre são as melhores escolhas possíveis que a gente tem naquele momento. Uhum. E aí você vê o resultado daquela escolha, daquela decisão, você olha e fala, puta, eu fiz cagada. Mas quando você vê o resultado, você não é mais a mesma pessoa do momento que você tomou a decisão, que você fez a escolha. Sim. E quando a gente fala desse nos marcar, nos ensinar, muito é porque a gente se cobra olhando para trás, puta, eu fiz besteira. Eu fiz cagada. Puta, eu não devia ter feito aquela escolha, eu devia ter seguido aquele outro caminho. E aí, por isso que a gente tem um aprendizado muito grande, muito profundo. Porque aí você começa a analisar as outras possibilidades.
Mas a gente precisa entender que esse analisar as outras possibilidades faz parte do nosso crescimento, sem a gente internalizar a cobrança de que eu fiz besteira, porque sempre as nossas escolhas e as nossas decisões foram as melhores possíveis naquele momento, com aquela experiência, com aquela vivência, com aquele conhecimento, aquela visão. Sim. Porque aí sim a gente destrava ainda mais o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui com aquela passagem. Porque vai ser marcante. Porque, meu, você tava com dor de barriga, você tava suando, Sim. você achou, como você colocou muito bem, você achou que você não ia conseguir, você duvida de você em muitos momentos. Talvez na maioria dos momentos você duvide de você. Porque, meu, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, puta, eu estudei, mas e se eu esquecer na hora? E se eu falar besteira? E se eu gaguejar? E se eu isso? E se eu aquilo? Então, é importante a gente ter isso em mente. As nossas escolhas, as nossas decisões sempre são as melhores possíveis pra gente naquele momento. Se a gente for traduzir aí numa mensagem, a vida é esse segundo, né? É. Porque o segundo próximo já é o futuro, o segundo que já passou já é passado. A vida é um segundo. Então Posso te falar uma coisa? Não se apegue àquilo que você fez que você acha que não deu certo. Não se apegue. Ah, vou ter o próximo TCC. Porra, não vai martirizar nada, meu. Não, Pensa mas... o seguinte, cara. Eu já passei por esse daqui, porra, chorando depois, com dor de barriga, gaguejando, dando branco, caramba, quatro. Passei, fiz, porque o conteúdo que você passou era mais importante do que a maneira com que você estava se expressando, do jeito nervosinho, porque o cara que está na bancada, ele está sabendo que tudo isso acontece. Você não é uma apresentadora de TV ou alguém que foi treinado para aquilo. Você está apresentando um projeto, uma TCC de engenharia. Então, o cara já te desqualifica isso. E na nossa estrutura de ensino, a gente não é treinado para isso desde pequeno, né? Mas eu acho que a grande preocupação, na verdade, é que, assim, de não... Porque quando você faz o TCC, você se dedica 100% àquilo, né? Então, eu acho que, na verdade, a minha maior preocupação não era nem ser reprovada pela bancada. Eu acho que era mais não conseguir entregar tudo que eu tinha feito, sabe? Não conseguir, tipo assim, ter me dedicado 100% e não conseguir entregar os 100%. Eu acho que essa era a minha maior preocupação. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho ainda um medinho de falar em público, mas eu vou fazer meu outro TCC aí. É isso.